Olá, irmãos, graça e paz. Eu espero que você esteja bem, que a sua família também esteja bem. Hoje nós vamos para a nossa segunda e última aula desse assunto, tratando sobre a igreja no plano de Deus, mostrando que a igreja é o relógio de Deus para a história da humanidade. Por isso, é importante que você tenha em mãos a Bíblia e material de anotação também. É importante, da mesma forma, que você tenha assistido a aula passada, porque ela é a base, é o fundamento que alicerça tudo aquilo que nós falaremos a partir de agora, nessa segunda aula. Talvez você esteja lembrado, nós falamos sobre interdisciplinaridade. E hoje nós vamos explicar de uma maneira mais clara qual a importância da interdisciplinaridade nesse nosso estudo especificamente aqui. Mas eu quero, em primeiro lugar, mostrar para você o esboço da nossa aula, daquilo que já foi falado na aula passada e do que será tratado na aula de hoje. Então, em primeiro lugar, nós mostramos o que é a igreja, qual o propósito bíblico que Deus estabeleceu para a igreja, o estado do mundo, como o mundo se encontra em nossos dias, no estado de depravação total, no estado de completa influência e domínio sobre o poder do pecado, muito embora Deus, sendo soberano, esteja sentado no trono, guiando o curso da história. Eu tenho dito e repito que Deus, ele tem o total e completo domínio sobre todas as coisas. Isso quer dizer que cada coisa está exatamente no lugar que Deus quer que esteja. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre o estado do mundo em sua relação com o pecado, o estado da igreja e, por fim, nós concluiremos o nosso assunto, a nossa aula, falando sobre a profecia bíblica. Você deve estar lembrado que nós falamos, como eu citei agora há pouco, sobre interdisciplinaridade. Eu quero fazer uma revisão rápida com você para que você possa compreender o alvo que nós queremos alcançar. Então, interdisciplinaridade é a relação que existe entre os diversos ramos de estudo que diz respeito a um assunto em comum. E nós terminamos a nossa primeira aula falando exatamente sobre isso. Apresentamos o contexto bíblico com relação às profecias e fizemos uma rápida apresentação por meio de um vídeo de como está a situação no mundo hoje, como diversas coisas estão acontecendo simultaneamente. Nós precisamos relembrar aos irmãos que é muito importante estudar a Bíblia por meio de um método de interpretação que seja seguro, que é o método histórico-gramatical. E por que ele recebe esse nome histórico-gramatical? Porque nós entendemos que o estudo da palavra de Deus, corretamente conduzido, com responsabilidade, com coerência, deve ser feito por meio do estudo da história que envolve a passagem bíblica, no caso do estudo que está sendo feito, envolvendo seus aspectos políticos, econômicos, sociais, a sua cultura, as informações geográficas, enfim, todas as informações contidas no texto que nos ajudam a entender o contexto. Paralelo a isso, nós precisamos também entender a língua em que o texto foi escrito, os seus aspectos gramaticais, as suas regras, o significado original das palavras. E quando nós colecionamos essa gama de informações, aí sim nós começamos a descobrir a mensagem original e exata do texto. Mas um detalhe muito importante precisa ser destacado aqui. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia não é um mero livro de história. Portanto, esse estudo que eu acabei de citar, por meio do método de interpretação histórico-gramatical, ele não pode ser feito apenas de uma forma meramente técnica. Veja, nós precisamos consultar o autor do livro. Ninguém melhor que o próprio autor para nos levar à correta compreensão do texto. Então,
esse estudo técnico que envolve a história, a gramática, todas as informações contidas na passagem, isso deve ser feito debaixo de muito temor, debaixo de piedade, debaixo de profunda oração. Por isso eu digo que do estudo da Bíblia nós devemos orar antes, durante e depois do estudo bíblico. Depois, precisamos contextualizar o conhecimento bíblico em nossas vidas e fazer as aplicações adequadas desse conhecimento de forma prática. O que a Bíblia diz sobre o ser de Deus, a igreja, o plano para a criação, o plano para a humanidade, as relações pessoais, o que a Bíblia fala sobre sexo, sobre dinheiro, sobre política, enfim. A Bíblia é a revelação da vontade de Deus, é a revelação expressa, escrita do ser de Deus, que nos conduz a levar a nossa vida da forma correta dentro do plano de Deus, englobando todos os assuntos que nos cercam, todo o nosso contexto de vida. Como se dá a nossa relação dentro da igreja, em família, a relação da igreja com a sociedade, inclusive com a própria política, que eu sei que é um assunto muito polêmico, especialmente em nossos dias, quando o sistema educacional brasileiro foi quase que completamente destruído, profundamente fragilizado, né, por meio da introdução do marxismo cultural, que desfez a capacidade de estudo, de inquirição, de interpretação do texto. Então, a educação brasileira foi fragilizada e nós temos agora mais uma deficiência na interpretação bíblica. Além de muitas pessoas pensarem, né, entenderem que não é necessário orar para estudar a Bíblia e tratam a Bíblia como um livro qualquer, além disso, ainda cometem o erro técnico, porque as pessoas têm perdido a capacidade de interpretação por causa de uma deficiência educacional, uma má formação educacional. E aqui eu me refiro à educação formal na escola e não apenas à educação familiar, à educação de berço. Então, nós precisamos, eu repito, contextualizar o conhecimento bíblico em nossas vidas, fazendo as aplicações desse conhecimento de forma prática. Dito isso, irmãos, nós precisamos lembrar do que o Senhor Jesus Cristo disse acerca da interdisciplinaridade. Porque algumas pessoas vivem meio que deslocadas no tempo e no espaço. Veja, se nós estudamos a Bíblia e compreendemos a Bíblia, isso é excelente, esse é o ideal para as nossas vidas. Mas, se nós não sabemos contextualizar o conhecimento bíblico à nossa vida nos dias de hoje, nós não cumprimos a tarefa. Nós não alcançamos o objetivo que Deus propôs a cada um de nós. Porque se você interpreta a Bíblia, se você entende a Bíblia e não sabe como colocar em prática, não sabe como contextualizá-la à sua vida nos dias de hoje, você simplesmente leu a história bíblica. Você entendeu a história no passado, mas não conseguiu trazer essa mensagem para o presente. E a grande chave da questão é essa. É você entender o contexto histórico bíblico, o que é que o autor disse, qual o significado e a significância daquilo que o autor disse na época que o texto foi escrito e o que isso representa para as nossas vidas hoje, de forma prática, de forma palpável. Então, por isso, eu quero lembrar o texto clássico onde Cristo diz às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem a chuva. E assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor. E assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? Lucas capítulo 12, do versículo 54 até o versículo 56. Então, o que Cristo está dizendo aqui é que o homem consegue compreender os sinais dos tempos de forma física, de forma material. Usando uma linguagem mais moderna, nós diríamos assim:
as pessoas conseguem entender os sinais dos tempos de forma técnica e científica. Na aula passada, nós apresentamos um vídeo mostrando a situação, de forma resumida, do mundo em que nós vivemos hoje. E muitas pessoas possuem uma explicação científica para aquelas coisas. Por exemplo, a relação que existe entre terremotos e as erupções vulcânicas, a relação climática que existe entre o El Niño e a El Niña, com a produção de ressacas oceânicas, com a existência de enchentes, de secas, são explicações científicas, que é exatamente o que os fariseus faziam na época de Cristo. Eu lembro, muitas vezes, caminhando na fazenda, quando meu pai, meu avô olhava para o céu, olhava para as formigas e dizia, olha, vai chover. E eu ficava sem entender, eu como criança não compreendia aquilo. Como ele sabe que vai chover? E aí eles começavam a me explicar os sinais dos tempos. Olha, quando o horizonte começa a ficar nublado, você percebe que a umidade começa a mudar. Perceba como as formigas estão trabalhando. Olha só, as formigas estão trabalhando mais, estão armazenando comida, porque elas conseguem perceber que vai chover. O homem natural é exatamente assim. Ele percebe os sinais dos tempos, mas ele possui uma profunda dificuldade de relacionar esses sinais dos tempos com aquilo que a palavra de Deus diz acerca do plano de Deus. E por incrível que pareça, muitas pessoas dentro da igreja cometem esse mesmo erro. Qual a relação de tudo isso com a palavra de Deus? Isso é interdisciplinaridade. Qual a relação entre vulcanologia, sismologia, climatologia, meteorologia, cosmologia, psicologia, medicina, política, economia e até mesmo missões? Qual a relação de tudo isso com a palavra de Deus? Lembre de Lucas capítulo 12, versículo 56, quando Jesus Cristo diz assim, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto, não sabeis discernir esta época? Então Cristo está chamando os seus ouvintes a uma reflexão. Ele está dizendo, olha, vocês estão observando os sinais dos tempos. Ok, estão chegando a uma conclusão material, a uma conclusão física, eu diria na linguagem de hoje, estão chegando a uma conclusão científica palpável, mas não estão sabendo como correlacionar essa informação com aquilo que a palavra de Deus diz. E eu chamo isso, então, de interdisciplinaridade. Quando nós usamos todas essas ciências, e eu repito, quando nós estudamos vulcanologia, climatologia, cosmologia, medicina, economia, sismologia, meteorologia, psicologia, política e missões, para correlacionar tudo isso com a palavra de Deus. Dessa forma, então, nós precisamos ter consciência de pelo menos 3 coisas. A primeira delas, precisamos interpretar a Bíblia por meio de um método de interpretação confiável, histórico-gramatical. Veja, o nosso ponto de partida não são as ciências que eu acabei de citar e mais algumas que eu nem citei. Nosso ponto de partida, nosso fundamento não são as ciências. Nosso ponto de partida é a Sagrada Escritura. Mas a Sagrada Escritura também não pode ser lida, interpretada de qualquer forma. Nós precisamos utilizar um método de interpretação confiável, que é o histórico-gramatical, sobre o qual eu falei um pouquinho agora há pouco. A segunda coisa que nós precisamos ter consciência é que nós precisamos observar os sinais dos tempos com ciência. Nós não podemos observar os sinais que estão acontecendo de uma forma também alheia e alienada. Existem ciências que foram criadas, que foram desenvolvidas para nos explicar certos fatores, fatores sociais, fatores econômicos, fatores políticos, fatores naturais, e aqui eu me refiro às ciências naturais. Como eu já citei agora há pouco, o estudo de vulcões, o estudo do clima, o estudo de terremotos e por aí vai. Então, se em primeiro lugar nós precisamos
interpretar a Bíblia de uma forma saudável. Em segundo lugar, nós não podemos desprezar a ciência. Nós precisamos também ler o mundo que nos cerca. Nós precisamos ter uma cosmovisão sadia e coerente. Mas nós precisamos também de uma terceira coisa. E esse é o terceiro ponto que eu quero tratar aqui. Nós precisamos saber fazer essa correlação para não ficarmos deslocados no tempo e no plano de Deus. Por isso, nós precisamos rever como está a situação do mundo hoje. Eu quero que você observe como o mundo está se comportando em nossos dias.
depois de termos visto o que a palavra de Deus fala e termos analisado a situação do nosso mundo em nossos dias, do mundo que nos envolve, que nos cerca, diante de tudo o que tem acontecido, nós só podemos chegar a uma conclusão. Primeiro, Deus é soberano, Ele tem um controle, o domínio sobre todas as coisas. Segundo, se todas essas coisas estão acontecendo e estão acontecendo numa escala global, eu não posso pensar que tais coisas estão acontecendo simplesmente porque Deus permitiu, simplesmente porque Deus deixou que essas coisas acontecessem naturalmente. Não, especialmente porque essas coisas que nós acabamos de ver têm afetado diretamente a Igreja de Cristo, têm afetado diretamente o povo de Deus. Então, quando nós observamos num contexto bíblico a situação do mundo, como o mundo se encontra em estado de pecado, e a situação da igreja, a situação do povo de Deus, quando essas duas coisas acontecem simultaneamente, nós só podemos chegar a uma única conclusão bíblica e lógica. O mundo está, sim, sob o juízo de Deus. E eu quero citar alguns exemplos bíblicos que ilustram muito bem isso, começando pelo Éden. Quando Deus expulsa Adão do Éden e diz: maldita é a terra por tua causa. Nós encontramos isso em Gênesis 3,17. Depois, em Gênesis capítulo 6, quando nós encontramos a história do dilúvio, e o texto bíblico é claro ao dizer em Gênesis capítulo 6 que todo desígnio, todo desejo no coração do homem era continuamente mal. Então nós vemos aqui a propagação, a expansão da maldade, e isso traz o juízo de Deus sobre a humanidade. Em terceiro lugar, nós poderíamos citar também o exemplo de Sodoma e Gomorra, quando o próprio texto bíblico também diz, também alerta, que a maldade daquelas pessoas subiu até a presença de Deus. Então, o pecado se propagou de tal maneira que o próprio Deus agora teve a sua ira despertada e os seus atos de justiça, de juízo, começaram a ser derramados. Ele tira o justo Ló de Sodoma e Gomorra e destrói toda aquela cidade. Aquelas cidades, Sodoma e Gomorra. Nós poderíamos citar também diversos casos que ocorreram na história de Israel. Por exemplo, o Egito. O que dizer sobre o Egito, em que esse caso é citado no livro de Êxodo, quando simultaneamente Deus está derramando juízo sobre o seu povo e depois vai trazer juízo sobre o Egito. Veja que essa sempre é a sequência. Você deve lembrar da história. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, é levado para o Egito, se torna o segundo homem mais poderoso da terra de Misraim, que é o Egito. Depois, Deus promove uma grande seca, Deus promove ali uma catástrofe natural, Deus mexe com as forças da natureza. O povo é trazido até o Egito para passar uma temporada ali. Veja, o povo de Deus não deveria ter se acomodado ao Egito. O Egito não era a terra prometida, mas eles se deixaram levar pelas belezas e pelas delícias da terra de Gósen. Era onde o povo hebreu estava habitando dentro do Egito. Assim como nos dias de hoje, que a igreja tem se deixado seduzir pelas belezas do mundo, pelas riquezas do mundo, quando a grande parte dos pregadores que nós vemos hoje fazendo sucesso só destacam dinheiro, só falam de prosperidade. É o mesmo caso do povo hebreu lá no Egito, que isso terminou se transformando numa armadilha. Esse povo, então, passou a ser escravizado no Egito. Ali passam 430 anos escravos no Egito. Deus está então castigando o seu povo e, de repente, uma menção é feita no livro de Êxodo. O Senhor diz assim: o clamor do meu povo subiu até os meus ouvidos. Aquele povo, por causa das delícias do Egito, deixou de adorar a Deus, esqueceu a Deus. De repente, por meio da escravidão, por meio da dor, por meio da dureza e do sofrimento, esse povo volta a clamar ao Senhor.
Agora, o juízo de Deus sobre o seu povo começa a ser abrandado e Deus agora prepara um juízo sobre o Egito por causa dos pecados do Egito. Um segundo exemplo bíblico que nós poderíamos dar é o exemplo da Assíria, que é citado no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículos 5 e 6, quando o reino de Israel já tinha sido dividido em duas partes, o reino do norte e o reino do sul, e agora o reino do norte, cuja sede era em Jerusalém, capital Jerusalém, é levado para o cativeiro na Assíria. As 10 tribos ficam dispersas nesse cativeiro. A Bíblia fala pouco sobre esse cativeiro, o que ocorreu e qual o destino dessas 10 tribos, mas o fato é que Deus usa a Assíria, que era uma nação perversa, para castigar seu próprio povo, por causa dos pecados do seu povo. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, o povo de Deus sendo castigado, sendo levado para o cativeiro na Síria. Depois, quando nós lemos o texto de Isaías, capítulo 10, no versículo 5 e no versículo 12, nós encontramos agora Deus usando o profeta Isaías, fazendo a menção sobre o juízo que viria sobre a Assíria. Então perceba a ordem das coisas. Lá no Êxodo, Deus primeiro julga seu povo, depois julga o mundo. Aqui na Assíria, a mesma coisa. Deus julga o seu povo, depois julga a Assíria. Nós poderíamos citar um terceiro exemplo, que é o do cativeiro na Babilônia, que ocorreu 135 anos depois do cativeiro na Síria. E isso é citado no livro de Daniel, no livro de Ezequiel, de Jeremias, de Obadias, quando agora o reino do sul, cuja sede era Judá, a capital era Judá, é levado para o cativeiro na Babilônia. Um cativeiro que demora 70 anos, e depois Deus usa 3 reis para liberar o povo, e existem 3 fases de retorno do povo à terra de Judá, quando eles começam a reconstruir o templo, começando ali pelo altar, depois tem a reconstrução das muralhas, mas o mesmo padrão de Deus se repete. Deus julga o seu povo e depois ele julga a Babilônia. E esse julgamento da Babilônia nós encontramos no livro do profeta Jeremias, capítulo 51, no versículo 1, que diz assim: Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Lebe-Camai. Então nós temos aqui mais um exemplo bíblico do juízo de Deus sendo derramado por causa do pecado. O mundo peca, o povo de Deus não vigia, não ora como deveria, se deixa influenciar por esse pecado e passa a pecar também contra o Senhor. E agora qual é o padrão? É um padrão do pecado. O mundo peca, influencia o povo de Deus peca, e agora Deus desce o juízo, primeiro sobre o seu povo e depois sobre as nações estrangeiras, sobre aqueles que não fazem parte do seu povo. Nós encontramos esse padrão no Êxodo, lá no Egito, nós encontramos esse padrão na Assíria, nós encontramos esse padrão na Babilônia, nós encontramos esse padrão também no livro de Abacuque, quando fala do povo chamado caldeus, quando o profeta Abacuque está orando por causa da depravação do povo de Deus. O povo não seguia a lei de Deus, o povo não estava interessado numa vida piedosa, cada um vivia sua própria vida, o povo só se preocupava em cuidar dos seus próprios interesses, eles cuidavam da sua casa, reformavam suas casas, como diz também o profeta Ageu, capítulo 1 e capítulo 2, o povo reformava suas casas, cuidava das suas vidas, só estava preocupado com seus interesses pessoais, seus interesses familiares, financeiros, e o povo estava desprezando a casa de Deus, vivendo segundo aquilo que eles achavam que deveria viver. E por causa disso agora, Deus levanta os caldeus para castigar o seu povo. Esse é o contexto do livro de Abacuque. Mais uma vez, os caldeus eram uma nação terrível, era um povo muito cruel,
E o povo de Deus agora deixou-se contaminar pelo pecado do mundo, vivendo de forma semelhante ao mundo. O que é que Deus faz? Deus levanta os caldeus para castigar o seu próprio povo. Mais uma vez, o mesmo padrão de Deus se repete. Deus julga o seu povo e depois julga o mundo. Então, no livro do profeta Abacuque, nós encontramos exatamente isso. Mais à frente, em Jeremias, capítulo 50, versículos 25 e 26, Deus diz assim por meio do profeta: O Senhor abriu o seu arsenal e tirou dele as armas da sua indignação, porque o Senhor dos exércitos, tem obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela de todos os confins da terra, abri os seus celeiros, fazei dela montões de ruínas, destruí-la de todo, dela nada fique de resto. Então, o que nós temos aqui é mais uma vez a repetição desse padrão. Deus julga seu povo e depois julga o povo externo. Deus julga primeiro a sua casa e depois o mundo. Esse é um padrão recorrente na Sagrada Escritura. Nós poderíamos citar vários outros exemplos. Poderíamos citar o caso dos amorreus, dos cananitas, dos filisteus e de tantos outros povos. Eu estou aqui apenas fazendo um resumo para nós entendermos como o profeta diz no Antigo Testamento e o livro de Tiago nos diz no Novo Testamento que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Em Deus não há mudança, não há variação. Deus é o ser completo e constante, eternamente completo e constante. Todos os atributos de Deus residem no ser de Deus em igualdade e na mesma intensidade. A mesma porção de graça que existe em Deus é a mesma porção de juízo e de justiça que existe em Deus. Isso, então, nos leva a uma conclusão lógica que é apresentada no livro de Apocalipse. Um livro temido por tantas pessoas, mas que deveria ser um dos livros mais lidos da Bíblia, porque é o único livro da Bíblia que tem uma promessa de bênção para aquele que lê e para aquele que ouve as palavras da profecia desse livro. Então, Apocalipse, que significa revelação, nos mostra, então, a revelação do plano de Deus para a história. E essa revelação que diz respeito a aspectos futuros, sobre os quais nós já estamos vivendo, essa revelação é alicerçada em eventos passados. Por exemplo, quando o apóstolo João fala sobre o anticristo, ele utiliza como protótipo desse anticristo Nero, que provavelmente era o governador, o imperador romano, nos dias do apóstolo João, quando ele escreveu o texto de Apocalipse ali no final do século I, por volta do ano 100. Então, no Apocalipse, o que é que nós temos? Nós temos a apresentação de 7 trovões, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, que são os juízos de Deus derramados sobre a humanidade por causa dos seus pecados. Porém, o padrão que nós estamos aprendendo pela interpretação bíblica, histórico-gramatical, é que esse padrão de derramamento de juízo de Deus sobre toda a humanidade começa pela sua própria casa. Isso, mais uma vez, nos faz lembrar do texto do profeta e do apóstolo Pedro, quando ele diz o seguinte, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. E ainda no mesmo capítulo, versículo 17, Pedro diz assim, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E, se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Nós temos aqui Pedro, então,
fazendo a correta interpretação do padrão de Deus no derramamento do seu juízo, que é apresentado em todo o Antigo Testamento, como nós fizemos um pequeno resumo agora há pouco. Então, isso nos leva à seguinte conclusão. Se o padrão de Deus em toda a Bíblia é esse, por que na atualidade seria diferente? Por que é que em nossos dias Deus se comportaria de forma diferente? Veja, qual o estado da igreja hoje? Isso nos faz entender uma série de coisas com relação ao juízo de Deus. E para entender o estado da igreja nos dias de hoje, eu quero destacar aqui 3 pontos bíblicos. O primeiro deles é o que a Bíblia fala acerca da apostasia. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4, está escrito assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, o primeiro cenário que nós nos deparamos aqui é o da apostasia. E o que é o apóstata? O apóstata não é o crente desviado. O apóstata não é aquele que saiu da igreja. O apóstata é aquele que está dentro da igreja, ensinando doutrinas de perdição, heresias, como o apóstolo Paulo cita, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 4. Então, o cenário com o qual nós nos deparamos aqui é um cenário de apostasia dentro da igreja, um cenário de abandono, não apenas da fé, o abandono dos princípios bíblicos. E é isso que nós estamos vivenciando em nossos dias. Uma igreja que tem apostatado da fé, uma igreja que tem amado o mundo. Se nós fôssemos ler aqui Apocalipse capítulos 2 e 3, nós veríamos a situação da igreja que é retratada por meio dessas 7 igrejas da Ásia Menor, lá no texto de Revelação, de Apocalipse. Um estado de abandono da fé, é esfriamento do amor, esse é o nosso próximo ponto. E aqui eu quero falar especificamente sobre isso quando nós tratamos do esfriamento do amor, que não ocorre apenas no livro de Apocalipse com relação à igreja de Éfeso. O próprio Jesus Cristo diz que esse seria um problema que seria expandido por todo o mundo e seria acometido em toda a igreja. Leia comigo o texto de Mateus, capítulo 24, dos versículos 10 até o 12, que diz assim: Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É por esse motivo que nós começamos o nosso estudo, isso que eu chamo de curso relâmpago, sobre a igreja e o relógio de Deus, a relação que existe entre um e outro. Por isso que nós começamos o nosso estudo falando sobre o que é igreja. O que é que de fato define a igreja? Qual é o propósito de Deus para a igreja? Por isso que nós falamos sobre a importância da correta interpretação bíblica, da correta exposição da palavra de Deus, sobre o que é a verdadeira adoração, sobre a tarefa da evangelização. Tudo isso nós tratamos na primeira aula.
Porque todas essas coisas são meios bíblicos que Deus derrama a sua graça para impedir a igreja de apostatar da fé e para impedir a igreja de esfriar no seu amor. Veja, nós não estamos tratando aqui simplesmente de conhecimento bíblico, porque uma das igrejas no Novo Testamento que mais tinha conhecimento era de Éfeso. Foi a igreja onde o apóstolo Paulo estabeleceu o primeiro seminário teológico da história da igreja. Ele passou lá cerca de 3 anos e meio ensinando naquela igreja. E quando nós vamos para o Apocalipse, pouco tempo depois, Jesus Cristo manda João escrever para aquela igreja, levando a queixa do abandono do primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, volta à prática das primeiras obras, senão eu virei contra ti e removerei você do seu lugar. Então nós temos aqui que o primeiro problema apresentado nesse cenário profético, nesse cenário escatológico, o primeiro problema que nós temos da igreja é o problema da apostasia. O abandono da doutrina bíblica. O abandono do estudo que seja realmente bíblico. Porque, afinal de contas, tem muitos cursos por aí e muitos estudos por aí que chamam de bíblicos, que dizem que é a escola da fé, mas que não tem nenhuma relação com a fé bíblica, que não tem nenhuma relação com a doutrina verdadeiramente bíblica. É apenas budismo e hinduísmo travestido de doutrina cristã, de doutrina bíblica, quando na verdade não tem nenhuma relação entre um e outro. O primeiro problema, então, é o problema da apostasia. O segundo problema é o esfriamento do amor, o abandono do amor bíblico. E o terceiro problema, tempos trabalhosos. Nós encontramos essa menção no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 9, que diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E qual a orientação do apóstolo Paulo para a igreja de Cristo diante dessas pessoas, diante dessas igrejas, desse cenário? Ele diz assim: foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, são pessoas que estão sempre tendo a oportunidade de aprender, tendo acesso ao conhecimento, mas esse aprender, esse processo de aprendizagem, esse conhecimento não muda suas vidas, não transforma as suas naturezas. E o apóstolo Paulo diz então para Timóteo: foge dessas pessoas, saia de perto dessas pessoas. Sabe por quê? Porque essas pessoas, se você estiver perto delas, elas irão influenciar as pessoas que vocês estão ensinando. E provavelmente as pessoas que vocês estão ensinando serão afetadas, influenciadas pela prática nociva dessas pessoas e levará tais pessoas à perdição. Então fuja dessas pessoas, se aparte delas, e aqui nós temos um princípio daquilo que nós chamamos de doutrina da amputação radical. Ou seja, é aquilo que Cristo falou: se o teu olho te escandaliza, arranca-o fora. Se a tua mão te faz pecar, arranca fora. É melhor entrar no céu cego ou coxo, manco,
do que você estar com o seu corpo completo e ir para o inferno. Essa foi a orientação de Jesus Cristo, é a orientação que o apóstolo Paulo está dando aqui. Ou seja, em outras palavras, para o nosso próprio bem, para o bem da nossa saúde espiritual, para o bem do nosso próprio bem-estar emocional, para o bem da nossa família, para o bem da nossa igreja, se aparte das pessoas que não têm uma boa prática de vida. Se afaste, se aparte de pessoas que ensinam heresias, de pessoas que vivem produzindo conflito. O apóstolo Paulo diz que o homem de Deus não deve viver a contender. Se afaste de pessoas fofoqueiras, gente que fala demais, gente que só vive de falar mal dos outros. Se afaste dessas pessoas para o seu próprio bem. Pode ser quem for, se afaste para o seu próprio bem. O apóstolo Paulo usa uma expressão aqui que me faz lembrar de José no Egito, quando estava na casa de Potifar e foi seduzido pela esposa de Potifar, e José foge daquela mulher, ele foge do pecado. E é a mesma expressão que o apóstolo Paulo utiliza aqui, dizendo, foge destes. Continue lendo o texto comigo. E, do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Veja, o apóstolo Paulo cita um exemplo aqui para ficar muito claro que ele não está se referindo a pessoas que estão fora da igreja, mas a pessoas que estão dentro da igreja. E ele cita, por isso, o exemplo de Janes e Jambres, que foram os dois rebeldes que levantaram um estado de rebelião contra Moisés. Então Paulo diz, olha, da mesma forma que já acontecia nos dias de Moisés, continua acontecendo nos nossos dias e continuará acontecendo nos últimos dias. Lembre que o início desse texto diz assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ou seja, esse tipo de prática, que é um comportamento satânico, um comportamento infernal, diabólico, já estava presente nos dias de Moisés, continuava presente nos dias de Paulo e continuaria presente nos últimos dias de uma forma mais intensa. Perceba então que a nossa luta em nossos dias, ela é mais acirrada, é mais intensa do que era nos dias de Moisés e nos dias do apóstolo Paulo. Existem muitos Janes e Jambres e cabe a você então fazer a sua vigilância, a sua observação e obedecer aquilo que a palavra de Deus diz quando ela fala, foge destes. Por quê? Continue lendo o texto junto comigo. Porque são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, da mesma forma que em nossos dias e no futuro existem e existirão pessoas com o mesmo padrão de comportamento dos dias de Moisés, Janes e Jambres, o que aconteceu com eles vai acontecer também com estes. Por isso, nós lembramos do texto de Apocalipse, quando o Senhor fala da falsa religião e diz assim, sai dela, povo meu. A orientação, portanto, de Jesus Cristo é para que nós não nos misturemos com aqueles que não possuem uma fé sadia e que não apresentam nenhum tipo de interesse, disposição ou vontade de purificar a sua vida e purificar a sua fé. Augusto Cury, eu quero relembrar isso aqui, disse que nós estamos diante da geração mais triste de todos os tempos. Embora tenhamos a maior indústria de lazer da história, estamos diante da geração mais doente emocionalmente de todos os tempos. Embora a medicina, a psiquiatria e a psicologia
tenham dado um salto sem precedentes. 1 em cada 2 pessoas deve desenvolver um transtorno psiquiátrico. Mais de 3 bilhões de seres humanos, metade da população da Europa, das Américas, do Oriente, 1 em cada 2 pessoas. O número é assombroso. Então perceba, nós encontramos hoje o estado da igreja em nossos dias exatamente como a profecia bíblica revela. Um estado de apostasia, um estado de esfriamento do amor, de abandono do primeiro amor e um estado de perturbação emocional. Por isso que eu falei sobre interdisciplinaridade. Nós estudamos a Bíblia, nosso ponto de partida é a palavra de Deus, isso é exegese, nós partimos da Bíblia e a partir da Bíblia nós leremos o mundo, nós entenderemos o mundo conforme as ciências que existem no mundo confirmam de forma prática aquilo que a Bíblia fala. E agora estamos falando de psicologia. O fato é que o mundo em que nós vivemos está transtornado emocionalmente. Está enfrentando distúrbios psicológicos. E na igreja não é diferente. Veja, por exemplo, numa pesquisa que eu fiz há alguns anos atrás, que os pastores na atualidade, e aqui eu falo de pastores de verdade, segundo o resultado da pesquisa realizada pelo Centro de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, que chegaram à conclusão que 70% dos pastores lutam constantemente com a depressão. 71% dos pastores diz estar esgotado emocionalmente. 72% dos pastores diz que só estuda a Bíblia para preparar a mensagem, a pregação. 80% dos pastores acredita que o ministério está afetando a sua família. Então nós temos aqui um quadro de distúrbio, de transtorno emocional que está acometendo os pastores. Perceba, se os pastores que são os líderes estão enfrentando, estão travando essa luta psicológica, o que dizer então dos membros que têm sido conduzidos por esses pastores? O estudo mais recente, feito com 1.726 pastores, descobriu que a função pastoral expõe os ministros a um risco de depressão e ansiedade muito maior do que outras atividades profissionais. Então nós temos aqui hoje o ofício pastoral sendo tratado como uma das profissões, se é que se pode chamar de profissão, uma das profissões de maior risco emocional no planeta. Eu quero lhe levar até outra pesquisa que foi realizada na revista Gospel Prime no ano de 2015, ou seja, essa pesquisa já faz 5 anos que foi realizada, tratando sobre a realidade dos pastores que abandonam o ministério. E chegaram à seguinte conclusão: 84% dos pastores está de plantão 24 horas por dia. Não tira férias, não tem dia de descanso. 80% dos pastores espera constantemente que ocorra algum tipo de conflito na sua igreja, tanto entre membros quanto dos membros com relação a ele mesmo. 54% dos pastores acredita que ser pastor frequentemente os deixa sobrecarregados. 53% do pastor preocupa-se continuamente com as finanças de sua família, porque muitas vezes as igrejas estão matando financeiramente os seus pastores. Estão derrubando todo e qualquer tipo de capacidade financeira dos seus pastores. Não lhes ajuda com suas despesas pessoais, com a sua manutenção, não lhes ajuda nos seus estudos, na sua formação acadêmica, não dá as condições adequadas, desobedecendo o que a Bíblia diz. Porque a palavra de Deus nos ensina que o trabalhador é digno do seu salário.
Essa é a expressão bíblica e o contexto bíblico nos mostra que esse trabalhador a que o apóstolo está se referindo são os pastores. E mais, aqueles que se dedicam ao estudo, ao ensino, que se afadigam para poder fazer isso de forma honrada, de maneira que glorifique a Deus, são merecedores de dobrados honorários. Mas a igreja tem perdido essa visão e nós encontramos hoje dentro da igreja uma verdadeira luta, um verdadeiro duelo quando se fala, por exemplo, de dinheiro. Muitas pessoas têm abandonado a prática do dízimo e não apenas isso, têm combatido a prática bíblica do dízimo. Esperam receber da igreja uma boa palavra, esperam receber da igreja aconselhamento, esperam receber da igreja visita, esperam receber da igreja suporte pastoral, esperam um pastor carinhoso, um pastor que abrace, que seja amoroso, um pastor que esteja lhe dando atenção, que esteja disponível na hora que as pessoas precisam. Então, essas pessoas esperam receber da igreja, esperam receber do pastor, mas elas não entendem e não aceitam que elas devem dar também as condições para que a igreja proporcione um ambiente adequado para que tudo isso seja realizado. São pessoas que, na primeira oportunidade, abandonam a igreja, não são fiéis nas suas relações pessoais, não são fiéis nos seus atos de sinceridade, no companheirismo, não são fiéis na sua vida de disciplina espiritual, nas suas práticas de piedade, não são fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas. Muitas pessoas se comportam como aquele rapaz que vai morar na casa de um amigo e come a comida do amigo e usa o ar-condicionado do amigo e assiste à TV do amigo até tarde da noite e usa a água na casa do amigo e usa tudo aquilo que a casa do amigo oferece, mas não tem o bom senso, a honestidade, a sensatez, não tem a dignidade de ajudar o amigo a pagar a conta de energia, de ajudar o amigo a pagar a conta de água, de ajudar o amigo a comprar os alimentos e os mantimentos necessários para casa. É aquele rapaz que quer usufruir de tudo aquilo que a casa oferece, mas não quer contribuir com aquilo que a casa necessita. É um ato de desonestidade, é uma falta de hombridade, é uma falta de um bom caráter cristão, especialmente porque a Bíblia também trata dos aspectos financeiros. A Bíblia também trata da questão do dízimo e da oferta, quando diz que isso deve ser usado para manutenção da casa de Deus, e a casa de Deus também deveria dar o suporte àquelas pessoas que se encaixam dentro dos padrões exigidos, viúvas, órfãos e por aí vai. Então, nós temos agora essa série de problemas, esse conjunto de problemas, quando as pessoas da igreja passaram a amar o mundo, elas aprenderam a ser avarentas, elas tratam o dinheiro como Senhor, e é isso que Cristo fala, porque o único ato de pecado que é tratado por Jesus Cristo pelo nome de Senhor é o amor ao dinheiro, mamon. E por isso, Jesus Cristo diz, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você ama a riqueza ou você ama a Deus. Então, pessoas que discutem por causa de dízimo, pessoas que questionam o dízimo, pessoas que não são dizimistas, é porque, na verdade, elas estão amando mais ao dinheiro do que ao Senhor Jesus. Muito embora elas louvem a Jesus com a sua boca, mas como o próprio Cristo disse, o coração está longe do Senhor. Porque quem ama Jesus de verdade, não apenas fala, ele também pratica. Por isso, mais uma vez, eu quero recomendar que você deve assistir a nossa primeira aula, quando nós falamos desses aspectos que fundamentam, que alicerçam a igreja
e qual o propósito de Deus para a igreja. Que ela seja uma igreja viva e eficaz, uma igreja operante, que não apenas fala, mas que vive na prática. E esse é o contexto que nós encontramos dos últimos tempos, dos últimos dias. O contexto de apostasia, o contexto de esfriamento do amor, e tudo isso dentro de tempos muito difíceis. Tempos que estão tornando cada vez mais difícil a arte e a beleza do pastorear. Porque não existe nada que dignifique mais um ser humano no que diz respeito aos seus ofícios, ao seu trabalho, que a arte de pastorear. Não existe nada mais belo, nada mais magnífico do que pastorear. Pastorear é reproduzir na vida das pessoas aquilo que Jesus Cristo faria se estivesse no lugar. É cumprir o chamado sublime de Jesus Cristo para alimentar o seu povo e cuidar da igreja do Deus vivo, com amor, com dedicação, com esmero. Mas isso tem se tornado muito difícil em nossos dias, porque muitos que se dizem crentes estão se comportando como descrentes. Muitos que se dizem trigo estão se comportando como joio. Muitos que se dizem ovelhas estão se comportando como bodes. Muitos que se dizem membros do corpo de Cristo estão vivendo longe desse corpo, colocando os princípios em outras coisas, colocando as prioridades do mundo. Priorizam seus negócios, priorizam suas necessidades, priorizam seus sonhos e deleites, mas não priorizam o reino de Deus. Não priorizam a casa do Senhor. Querem receber, mas não querem dar. Então, nós vivemos hoje no meio de uma igreja bastante complicada, debaixo desse cenário, que tem reproduzido o mesmo comportamento do povo de Deus no Antigo Testamento. E Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Se Deus, disse o apóstolo Pedro, não poupou nem mesmo a anjos quando estes pecaram, não poupou Sodoma e Gomorra, mas soube livrar o justo Ló. Se Deus sempre agiu dessa forma, por que Deus não faria a mesma coisa em nossos dias? Veja, algumas pessoas querem fugir desta verdade, esta verdade que dói, esta verdade que incomoda. Algumas pessoas querem fugir dessa verdade usando o seguinte argumento: não, no Antigo Testamento Deus era um Deus da lei, mas hoje nós estamos na graça. Veja, esse argumento é muito falho. Ele é desprovido de qualquer fundamentação bíblica, porque Deus é o mesmo. Quando alguém faz esse tipo de afirmação, ele está dizendo duas coisas. Primeiro, ou que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro, ou então que Deus é o mesmo, mas Deus mudou. E essas duas afirmações não possuem nenhuma fundamentação bíblica. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento? E Deus não muda. E outra coisa, graça não é um presente que está contido apenas no Novo Testamento. A graça está contida em toda a história da humanidade desde que Deus existe. Deus é eterno. Então, a graça é eterna. Se Deus sempre existiu, a graça sempre existiu. Nós vemos diversas menções da graça de Deus no Antigo Testamento. Citei na primeira aula o caso de Melquisedeque, o caso de Naamã. Nós poderíamos citar o caso do próprio Adão, que tentou se vestir com folhas ali, e Deus vai e sacrifica um animal, ele veste com pele de carneiro, com as vestes do perdão e da graça. Então a graça sempre esteve presente. Tá? Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre.
nós vivemos numa igreja doente que precisa encontrar cura. E a única forma dessa cura ser encontrada é por meio do retorno à presença do Senhor. Nós devemos escolher se vamos amar o mundo ou a Deus. Se vamos buscar as nossas realizações pessoais ou se nós vamos buscar entender qual o propósito que Deus estabeleceu para a sua igreja e entrarmos nesse processo de obediência para cumprirmos esse propósito. Como disse a revista Gospel Prime, os pastores estão sofrendo porque 48% dos pastores sente que as exigências feitas pela igreja são maiores do que ele pode lidar. 21% dos pastores diz que sua igreja tem expectativas irreais sobre eles. Ou seja, muitas pessoas que estão na igreja que na verdade nós nem sabemos se são ovelhas de verdade. Charles Haddon Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, diz que chegaria o tempo em que nós teríamos palhaços nos púlpitos. E chegaria o tempo que, ao invés de nós estarmos pastoreando ovelhas, nós estaríamos entretendo bodes. Nós não sabemos de fato se essas pessoas que estão dentro da igreja produzindo todas essas coisas são irmãos que estão desviados dentro da própria igreja, ou se são pessoas que nunca nasceram de novo e estão dentro da igreja perturbando a igreja, porque afinal de contas nós precisamos lembrar do que o próprio Jesus Cristo disse. O Senhor Jesus, ele cita o texto de Zacarias, capítulo 13, e eu quero citar aqui apenas a parte B do versículo 7, que diz assim: fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Eu sei claramente que esse texto está fazendo menção a Jesus Cristo, ao Messias, ao ungido, prometido de Deus. No ato dele ser traído por Judas Iscariotes, ser preso, quando os seus discípulos então se espalham, fogem, fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Esta é uma profecia que se refere a Jesus Cristo. Porém, o princípio contido nessa profecia permanece válido. Nós fazemos uma aplicação para as nossas vidas a partir desse princípio. Uma das coisas que o diabo mais faz é ferir os pastores das igrejas para que essas igrejas sejam abaladas, para que essas igrejas sejam desestruturadas. Em outras palavras, o diabo trabalha constantemente para ferir os pastores, porque ele sabe que fazendo isso, as ovelhas ficarão dispersas. Nós temos vários princípios bíblicos que nos ensinam que o povo de Deus precisa de um líder, precisa de um guia. Por isso o autor aos Hebreus diz isso: obedecei aos vossos guias, aos vossos pastores, porque eles velam pela vida de vocês. Por isso que o texto bíblico diz que no Antigo Testamento cada um vivia a sua própria vida, criando suas próprias leis, fazendo cada um o que queria, porque viviam como um povo que não tinha pastor. Então, pessoas que decidem quebrar os princípios que o próprio Deus estabeleceu na sua casa, essas pessoas estão lutando contra o reino de Deus. E por causa disso, elas estão atraindo para si mesmas o juízo de Deus. Hoje, nós temos que lidar com a realidade de que 29 mil pastores deixaram o pastorado na última década. Isso representa 242 pastores que abandonam o ministério por mês. A revista Veja, no dia 7 de maio de 2010, ou seja, já faz 10 anos dessa matéria, informou que das profissões que existem no mundo, ser líder religioso está em 9º lugar como o ofício mais difícil que existe. Portanto, quando nós juntamos todas essas informações, aquilo que a Bíblia diz
sobre o contexto do mundo nos últimos dias. Aquilo que a Bíblia diz sobre o contexto da igreja nos últimos dias. Aquilo que nós observamos nessa interdisciplinaridade por meio das ciências que vão nos informando sobre o estado que se encontra o nosso planeta por meio de maremotos, terremotos, vulcões em erupção, são muitas pragas, muitas doenças, desigualdade social, fome, guerra, peste, tudo isso se encaixando com aquilo que Mateus 24 fala. Nós percebemos então que o mundo está debaixo do juízo de Deus. E se a igreja está sendo afetada diretamente por isso, nós precisamos entender que a igreja também está sendo julgada pelo Senhor. O padrão de comportamento de Deus que é recorrente em toda a Bíblia. Meus irmãos, o juízo de Deus é derramado sobre a criação. Esse é o contexto da profecia bíblica. É com isso que nós estamos finalizando essa aula, lembrando o que já aconteceu no Éden, no dilúvio, em Sodoma e Gomorra, em diversas vezes na história de Israel, lá no Egito, na Assíria, na Babilônia, com os caldeus, diante daquilo que o texto de Apocalipse fala, diante do contexto que a Bíblia apresenta para a igreja, da apostasia, esfriamento do amor, de tempos trabalhosos. Eu quero então ir conduzindo e caminhando para o final da aula com o texto de Apocalipse. Lendo aqui em primeiro lugar Apocalipse capítulo 16, que diz assim: derramou o quinto, falando aqui do anjo, derramou o quinto anjo, a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E eles faziam o quê, gente? Leia o texto comigo. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Então nós temos uma menção que, no meu entendimento aqui, é terrível. Não apenas pelo fato do Senhor estar derramando juízo sobre a sua criação, mas pelo fato das pessoas não entenderem isso com clareza, das pessoas oferecerem resistência a essa verdade, e não só isso, as pessoas ficam com raiva dessa verdade. As pessoas ficam revoltadas quando escutam essa mensagem bíblica. Elas ficam com raiva da mensagem, elas ficam com raiva do mensageiro e elas ficam com raiva do próprio Deus. Algumas pessoas chegam a dizer até assim: se Deus é assim, esse não é o Deus que eu sirvo. E eu quero dizer para você que se você não entende de forma bíblica, dessa forma, que se você não entende Deus dessa forma, muito provavelmente o Deus que você está servindo não é realmente o Deus da Bíblia. Seu Deus é outro. As pessoas aqui ficaram com raiva do próprio Deus e blasfemaram contra Deus por causa de tudo que está acontecendo. Você lembra do que Cristo disse aos fariseus? Vocês conseguem entender tecnicamente os sinais dos tempos, mas não estão conseguindo associar, não estão conseguindo perceber com clareza as coisas que estão acontecendo à luz daquilo que a palavra de Deus diz. Meu querido, nós estamos debaixo do juízo de Deus, mas o juízo de Deus não é derramado sobre o seu povo para destruir o seu povo. O juízo de Deus é derramado sobre o seu povo para corrigir o seu povo, para purificar o seu povo, para reformar o seu povo. Agora deixe-me dizer mais uma coisa, com base nesse texto que nós acabamos de ler. Vamos ler ele mais uma vez. Blasfemaram o Deus do céu
por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras. Deixe-me lhe dizer uma coisa. Diante do contexto que nós estamos vivendo, com tantos terremotos e maremotos e praga de gafanhoto e tantas doenças novas e problemas políticos e econômicos e problema com ebola, com dengue, com chikungunya, com zika, H1N1, com SARS e agora com o Covid-19. Diante de tudo isso, uma coisa nós temos observado, que é o cumprimento do texto de Apocalipse. Algumas pessoas não se arrependeram de suas obras. Isso quer dizer que, se toda essa situação está sendo usada por Deus para purificar o seu povo, para chamar o seu povo ao arrependimento, ao mesmo tempo, aqueles que estão entre nós, que não fazem nenhuma diferença, que não fazem nenhuma diferença para o reino de Deus, que não fazem nenhuma diferença para a igreja, que nem influenciam e nem contribuem em nada com o reino de Deus. Tudo isso que está acontecendo não vai mudar em nada a natureza dessas pessoas. O fato é que pessoas que não fazem parte do povo de Deus e que não oravam, continuam sem orar. Pessoas que não fazem parte do povo de Deus, que não iam para a igreja, que não cultuavam, continuam sem ir para a igreja, continuam sem sentir falta da igreja, continuam sem cultuar. Pessoas que não assistiam culto presencialmente, continuam sem assistir, inclusive na internet. E isso nos faz lembrar de outro texto bíblico, ainda em Apocalipse, que nos diz o seguinte: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, versículos 11 e 12. Então, o que é que o próprio Cristo está dizendo a João? Veja, o Apocalipse é a revelação que Deus deu a Jesus Cristo para que Jesus Cristo desse a João e João entregasse à igreja. É o próprio Deus falando, é o próprio Jesus Cristo falando. Que essas situações que estão nos cercando, nos acometendo, pandemia e tantas outras coisas, essas coisas não mudam o coração de quem não faz parte do povo de Deus. Essas coisas mudam o coração de quem é povo de Deus. Quem é povo de Deus entende o contexto bíblico e é chamado ao arrependimento. Mas quem não faz parte do povo de Deus, essas coisas são indiferentes. Essas pessoas continuam sem orar, essas pessoas continuam sem jejuar, essas pessoas continuam sem buscar a palavra de Deus, essas pessoas continuam sem buscar a presença do Senhor, essas pessoas continuam sem valorizar a igreja, essas pessoas continuam falando de pastor, essas pessoas continuam perseguindo os irmãos, essas pessoas continuam não dizimando, essas pessoas continuam não colaborando com a obra de Deus. O sujo surge-se mais. Essas pessoas, como diz o texto de Apocalipse que nós acabamos de ler, não são mudadas por conta dessas dificuldades. Pelo contrário, as dificuldades só fazem com que elas fiquem com mais raiva de Deus, só faz com que elas blasfemem ainda mais de Deus. Ou seja, essa situação que nós estamos vivendo está apenas intensificando a natureza do ser humano. Intensificando aquele que tem a natureza de Deus. Essa situação, para aqueles que fazem parte do povo de Deus, a situação faz com que você ore mais, com que você jejue mais, com que você leia mais a Bíblia,
com que você contribua mais, com que você participe mais, com que você ajude o próximo, com que você se preocupe com o irmão. Essa situação intensifica a sua natureza, a natureza de Deus que habita em você. Do mesmo jeito que essa mesma situação intensifica a natureza daqueles que não nasceram de novo. Pessoas que blasfemam, blasfemam mais. Pessoas que reclamam, passam a reclamar mais. Pessoas que não ajudam, passam a não ajudar. Pessoas que não fazem a diferença, continuam sem fazer a diferença. Então Deus sabe como julgar. Ele julga com equidade e com justiça. E para aqueles que pensam que essa é uma mensagem do Antigo Testamento e que não se aplica aos dias do Novo Testamento, eu quero lembrar para vocês o que o próprio apóstolo Paulo diz no livro de Atos, capítulo 17, versículos 30 e 31, quando ele diz assim: em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Uns debocham, outros creem. Então veja, eu gosto muito dessa versão bíblica que termina com essa expressão: uns debocham, outros creem. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: Deus não mudou. Lembre do passado, Deus trouxe juízo no passado. Veja em nossos dias, Deus deu provas de que Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele ressuscitou Jesus para mostrar que Ele está fazendo uma separação na humanidade. O Cristo que salva é o mesmo Cristo que condena. Deus está derramando juízo. Esse juízo para aqueles que nasceram de novo faz com que eles creiam mais. E esse juízo para aqueles que não nasceram de novo faz com que eles debochem mais. O texto de Paulo se encaixa com o texto de Apocalipse, que nos diz que os homens debaixo do juízo de Deus se revoltaram contra o Senhor e blasfemaram contra o Senhor. É assim que nós finalizamos a nossa aula hoje, deixando essa reflexão para você. Quem é você? Você é daqueles que creem ou você é daqueles que debocham? Você é daqueles que fazem parte do povo de Deus ou você é daqueles que faz parte do povo do mundo? Pense nisso e reflita sobre isso, porque existe uma verdade que diz respeito diretamente a você e que vai além dessa situação que nós estamos vivendo. Vai além de uma pandemia, vai além de problemas econômicos, vai além de problemas políticos, porque um dia tudo isso passará. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor permanecerão eternamente. Um dia nós estaremos frente a frente com o nosso Senhor, com o nosso Criador. Hebreus 9:27 diz isso. Ao homem foi dado morrer uma única vez, vindo depois da morte o juízo. Um dia tudo isso passará. E onde você vai passar a sua eternidade? Existe uma vida eterna, da mesma forma que existe uma separação eterna de Deus. O caminho da salvação é Cristo e o caminho da condenação é a completa ausência de Cristo. Pense nisso, que Deus te abençoe e que você entenda que a igreja é o relógio do mundo. Eu quero orar por você. Senhor, nós pedimos por todos aqueles que nos ouvem,
por todos aqueles que estiveram conosco durante essa caminhada que nós fizemos, para entender o que é o teu corpo, a tua igreja, a tua casa. Para entender qual o teu plano, o teu propósito para as nossas vidas. Para entender, Senhor, o que é que está acontecendo com o mundo que nos cerca. Para entender o que é que está acontecendo com a igreja. Para entender, Senhor, todo o contexto da profecia bíblica que nos cerca. De maneira que nós chegamos à conclusão que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor não muda. Em Ti não existe sombra de variação. Ó Pai, nós Te louvamos, porque até mesmo os Teus atos de juízo e de justiça são para melhorar o Teu povo. São para transformar a vida do Teu povo, para trazer o Teu povo ao arrependimento, à contrição, às práticas das disciplinas espirituais, ao mesmo tempo que esses mesmos atos de justiça e de juízo são usados para separar o trigo da palha, a ovelha dos bodes. Obrigado, Senhor. Obrigado por tempos tão difíceis que têm nos ensinado tantas coisas. Obrigado por esses dias tão trabalhosos. Como diz a Tua palavra, é bom que existam essas coisas, para que se revelem quem são os da verdade e quem não são. Obrigado por esses dias tão difíceis, que o Senhor tem usado para amadurecer a nossa fé. Obrigado por esses dias tão difíceis, que o Senhor tem nos usado, que o Senhor tem usado para nos trazer para perto de Ti. Obrigado por esses dias tão difíceis que tem purificado a igreja e que tem nos mostrado que foram colocadas coisas na igreja que são desnecessárias. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos estar juntos com aqueles que de fato nasceram de novo. Nós precisamos anunciar a verdade do Evangelho. Nós precisamos viver uma vida de adoração. Nós precisamos anunciar o Evangelho. Nós precisamos cumprir o ID, alcançar os perdidos, aqueles que o Senhor escolheu desde a fundação do mundo. Senhor, muito obrigado por dias tão difíceis que têm renovado valores e princípios eternos que haviam sido esquecidos por muitos que fazem parte do Teu povo. Eu te peço, Senhor, continua fazendo essa limpeza, continua com esse processo de purificação da Tua igreja, porque após esse juízo, após essa purificação, nós cremos que o Senhor vai promover um avivamento. O avivamento não vem sem antes vir o arrependimento e a busca pela Tua face, por meio da Tua palavra, através da comunhão com Teu Espírito Santo e com os irmãos. Como é bom e agradável viver unidos com os irmãos. É ali que o Senhor ordena a bênção. Muito obrigado por dias tão difíceis que têm nos ensinado valores e princípios que são essenciais para a nossa vida, para a nossa comunhão contigo. Obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe grandemente, que Ele te traga até a sua santa presença. Receba um forte abraço e um cheiro no seu coração.